É duro, é triste, mas é inevitável. Se você nunca passou por isso que eu vou falar aqui, com certeza um dia você vai passar. Um dia, fatalmente, você vai perder algo que é muito valioso na sua vida. Talvez você já tenha perdido. Nós perdemos pessoas, relacionamentos, empregos, carreiras, enfim. Se você já passou por isso, você sabe. Isso é muito doloroso, dói demais. Acontece que existem dois tipos de dor emocional quando nós perdemos algo que nos é valioso. Só que você só ouviu falar por aí de uma dessas dores. O problema é que essa segunda dor emocional da perda, apesar de invisível para a maioria das pessoas, é muito mais comum e pode ser muito mais devastadora. Hoje eu quero te explicar a dor emocional de quando os nossos sonhos morrem. E eu quero te dar um caminho prático para você conseguir superar isso na sua vida. Se você não estiver passando por isso agora, com certeza você conhece alguém que está. E se você não está passando por isso agora, com certeza um dia você passará. E por isso é muito importante você ter esse conhecimento que eu vou te passar aqui hoje, para você se proteger dessa dor que pode ser realmente devastadora. Então, vamos lá entender tudo isso. Existem duas dores emocionais da perda. E a primeira é aquela que todo mundo conhece, com certeza você conhece. É quando você tinha algo muito valioso, muito importante para você e você perdeu isso que você tinha. Você amava muito uma pessoa e essa relação acabou, ou essa pessoa faleceu. Você tinha um emprego ou uma carreira muito importante para você e você foi desligado desse emprego. Você tinha um animal de estimação que foi seu companheiro durante muitos anos e infelizmente ele faleceu. Você perdeu tudo que você tinha em uma crise econômica ou em uma forte catástrofe como um incêndio, por exemplo. Quando essas coisas acontecem, ocorre uma ruptura muito forte na sua vida e você entra naquilo que a ciência chama de luto. O luto é um período, um processo de profunda angústia, de profunda dor emocional. E isso acontece quando você perde algo ou alguém muito importante na sua vida. E você conhece essa dor, você já ouviu falar dela, você respeita essa dor. A questão é que o luto é um processo, como eu disse. Ele tem começo, meio e fim. E ele acontece quando você tinha algo ou alguém na sua vida e agora você não tem mais. Mas existe um outro tipo de dor emocional da perda e você provavelmente nunca ouviu falar dela. É a dor que você sente quando você perde algo que você nunca teve, mas que você sonhava ter. É a dor que você sente quando você perde algo que você nunca viveu, mas que você sonhava viver. É a dor que você sente quando morre um sonho que você tinha. É quando você toma consciência de que você nunca vai viver algo que você sonhava viver. É quando você percebe que você nunca terá algo que você sonhava ter. E eu sei que pode parecer complicado de entender, mas eu te prometo que não é. E para isso eu vou te dar agora um exemplo prático disso. Imagina que você está em um relacionamento romântico, um relacionamento amoroso, um namoro, um casamento. Você ama muito essa pessoa, só que essa pessoa termina o relacionamento com você. Naturalmente, vai ocorrer aí uma ruptura e um processo de luto vai se iniciar na sua vida. E pode ser que você passe por esse processo de luto de forma saudável. Pode ser que você encare esse processo e depois de um tempo a sua vida volte ao normal. Para muita gente é assim que acontece. Você tinha essa relação, você tinha a companhia, o carinho, a presença, a intimidade, o amor dessa pessoa e agora você não tem mais. Só que para algumas pessoas acontece uma coisa que é muito mais profunda e mais complexa. Se você amava muito essa pessoa, você tinha sonhos importantes nessa relação. Você sonhava construir uma vida juntos, viajar o mundo, você sonhava envelhecer ao lado dessa pessoa, cuidar um do outro, compartilhar suas vitórias, suas derrotas. Você sonhava ficar cada vez mais junto, mais forte, um apoiando o outro em uma relação cada vez mais íntima. Você sonhava um futuro com essa pessoa. E esse sonho era a parte importante daquilo que sustentava a sua identidade enquanto ser humano. Ou seja, quando você pensava na sua vida, quando você pensava em quem é você, a sua identidade, esse sonho estava lá.
como parte integrante, como alicerce fundamental de quem você era. E quando essa relação terminou, não foi apenas a perda daquilo que você já tinha. Quando a relação terminou, esse sonho também morreu. Morreu algo que você sonhava viver, mas não viveu. Eu vou te dar outro exemplo. Um jogador de futebol que sonhava jogar uma Copa do Mundo e, quem sabe, levar a taça para casa. Esse era o sonho profissional dele. E ele lutou muito, desde a adolescência, para chegar lá. Ele construiu uma história admirável, uma carreira admirável, começou a competir, foi contratado por um grande time local. A carreira dele cresceu e depois de muita luta, ele foi convocado para a seleção nacional do país dele. Só que aí, em um amistoso, esse cara sofre uma lesão grave, que compromete a carreira dele para o resto da vida. Ele é obrigado a se aposentar do futebol profissional. Ele perdeu algo que ele tinha, uma carreira admirável no esporte. Mas não foi só isso que ele perdeu, porque morreu um grande sonho profissional dele. Ele nunca vai jogar uma Copa do Mundo. Ele nunca vai levantar uma taça. Te dou outro exemplo. Uma mulher que sonhava ser mãe, que sonhava dar à luz uma criança, mas descobre que é infértil. E morre o sonho da maternidade, pelo menos biológica, para essa pessoa. Enfim, eu te dei 3 exemplos disso, mas, gente, isso acontece em todas as áreas da vida com todo mundo. E, bizarramente, você não ouve falar disso por aí. Você muitas vezes não fala sobre isso com as pessoas porque você nem sabe dar um nome para isso. Então deixa eu te explicar o que isso significa e o que acontece no seu cérebro e na sua mente quando você passa por isso. Lembra que eu te falei que o luto é um processo com começo, meio e fim? Pois é, acontece que quando um sonho morre, quando você perde algo que você nunca teve, mas sonhava ter, esse processo de luto não consegue chegar ao fim. Você vive em uma espécie de luto constante. É uma angústia, uma dor emocional sem fim. E essa angústia costuma ser chamada, na ciência psicológica, de perda ambígua ou luto ambíguo. E é literalmente bizarro nós não falarmos sobre isso, porque isso acontece com todo mundo. E pode ser muito mais devastador do que o luto típico, que tem começo, meio e fim, de fato. E agora que eu te expliquei isso, provavelmente você está aí pensando assim: nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Pois é, esse é o ponto deste vídeo, as pessoas não falam sobre isso. É como se o mundo não reconhecesse que essa dor, que esse luto ambíguo existe. Você perdeu algo que você nunca teve, que você nunca viveu, mas que você sonhava viver. É como se o mundo, é como se as pessoas achassem que você não tem o direito de sofrer por isso. Só que você sabe, se você já viveu isso, você sabe o quanto isso é doloroso. É como você estar em luto pela morte, só que não é de outra pessoa, é pela morte de uma versão sua, uma versão da sua vida que nunca vai acontecer. E a primeira razão para isso ser doloroso, muitas vezes mais doloroso do que o luto típico, é exatamente porque essa é uma dor invisível, uma dor que não se fala dela, uma dor que não é reconhecida. E eu dei exemplos muito fortes aqui de ruptura, mas eu quero que você saiba que essa dor pode surgir do nada na sua vida. Você está lá indo para a academia, de boa, e do nada vem uma ideia e você pensa: eu estou com 50 anos de idade e eu nunca nem comecei a lutar pela carreira que eu sonho desde a juventude. Ou então você está lá na fila do pão, tranquilo, e do nada você pensa naquela sua ex, naquele seu ex. Em um relacionamento do seu passado, um relacionamento que acabou. E em tudo que você poderia estar vivendo agora, se ele não tivesse acabado, e em tudo que você poderia viver no futuro, se ele não tivesse acabado. Na hora, quando o relacionamento terminou lá atrás, você não tinha pensado nisso. Vocês, sei lá, brigaram, você estava mal, achando que seria mais feliz sozinho. Mas anos depois, lá na solidão da fila do pão, você se dá conta de que um grande sonho morreu. Então saiba que o luto ambíguo ele acontece quando você toma consciência da morte de um sonho. Isso pode acontecer ali, na hora da ruptura, no momento em que alguém termina com você, no momento em que você é demitido. Mas pode acontecer também anos depois.
Afinal, o gatilho que inicia o luto ambíguo é essa consciência de que um sonho importante da nossa vida morreu. A questão é que tem muita frase motivacional por aí que diz para você que nunca é tarde para sei lá o quê. E isso é muito perigoso, gente, porque existem coisas para as quais pode ser tarde demais, sim, para você realizar, para você viver. Eu te dou um exemplo aqui que é extremo, mas é super comum, tá? Você brigou com a sua mãe muitos anos atrás e você não fala com ela desde então. E você sonha reconciliar com a sua mãe, pedir desculpa, demonstrar seu amor por ela. Aí você espera bastante para fazer isso. E aí a sua mãe, infelizmente, vem a falecer. Eu te pergunto, nunca é tarde? Opa, agora é tarde sim. Deixa eu dar um exemplo menos extremo, mas também super comum. Você terminou um relacionamento amoroso com uma pessoa. Na hora do término, você acreditou e você sentiu dentro de você que aquela era a melhor decisão. Anos depois, na fila do pão, você toma uma consciência dentro de você. Você pensa assim, nossa, desde que eu terminei com ela, desde que eu terminei com ele, enfim, todas as minhas relações foram piores. Eu nunca encontrei uma pessoa tão boa para mim, tão especial para mim. Eu nunca senti por outra pessoa aquilo que eu senti por ele, senti por ela. Eu não valorizei aquela pessoa e foi um erro ter terminado aquela relação. Você pensa tudo isso. Aí você resolve entrar em contato, para quem sabe, reacender aquela chama que havia sido apagada por você. E você descobre que a pessoa está feliz, casada, com 2 filhos e uma família linda. E aí eu te pergunto, nunca é tarde? Opa, agora é tarde sim. Ou então, para te dar um exemplo profissional, eu vou falar também de um exemplo de um atleta profissional. Um atleta que sonhava ganhar a Copa do Mundo. Gente, tem uma Copa a cada 4 anos. Um atleta profissional, se ele for convocado com 18 anos de idade, ele vai ter quantas Copas do Mundo para jogar na vida dele? Umas 4 ou 5? Isso se ele for convocado para todas? Aí esse cara faz 40, 45 anos de idade. E eu te pergunto, nunca é tarde? Agora é tarde sim, para ele ganhar uma Copa. Nós precisamos ser maduros e nós precisamos perceber que por mais motivacional que o nunca é tarde pareça para você, ele é mentiroso. É claro, nunca é tarde para você ter novos sonhos, para você construir uma nova versão de si mesmo, mas pode ser tarde demais sim para um sonho que você sempre teve. E isso significa que esse sonho morreu. E o primeiro passo para você lidar com isso é admitir, é reconhecer essa perda. O luto ambíguo é real, ele existe, ele é visceral. Provavelmente você nunca tinha ouvido falar por aí, mas eu estou aqui falando para você. E eu não sei se você percebeu, mas esse tipo de luto é mais comum do que o luto típico, por um motivo muito simples. É simplesmente impossível você conquistar todos os sonhos que você teve e que você terá na sua vida. E isso faz com que seja ainda mais bizarro que nós não estejamos falando mais sobre isso. Porque eu sei que você que está aí me ouvindo, eu sei que você que chegou até aqui, provavelmente em algum momento disso tudo que eu falei, você pensou assim, é mesmo. Você pensou em algum sonho aí que morreu na sua vida? Algum luto ambíguo que talvez você viveu ou esteja vivendo agora? Você, me ouvindo, tomou consciência e você pensou assim, isso que eu tanto sonhava não vai acontecer. E isso machuca, isso é profundamente doloroso. E para você entender quão visceral isso tudo é, deixa eu te explicar o que acontece no seu cérebro, na sua mente e com as suas emoções quando você vive esse luto ambíguo. E se você chegou até aqui, é porque autoconhecimento é uma coisa importante para você. E é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te trago a ciência mais atual, só que em uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. E o meu objetivo é te dar conhecimentos e ferramentas para que você melhore os resultados da sua vida. Os resultados pessoais, os resultados profissionais, os resultados financeiros. Se você considera esse um nobre objetivo, eu te faço um pedido, não vai te custar nada, mas ajuda demais a gente, que é você apertar o botão de inscrição aí embaixo e se inscrever no canal. E se você já estiver inscrito, apertar o sininho para você receber notificações sempre que nós postarmos um vídeo novo. A gente não posta demais aqui no canal, olha o tamanho desse vídeo, olha a complexidade, dá muito trabalho fazer esses vídeos, então não vou ficar te incomodando, mas quando nós postarmos, você é avisado. Esse pequeno gesto que não te custa nada é valioso demais para a gente, para que o canal cresça e esse conhecimento chegue a cada
vez mais pessoas. E já que você vai se inscrever e ativar as notificações, aperta o joinha, o botão de curtir o vídeo também, se você puder e se você quiser, porque também ajuda a gente demais. E agora vamos voltar ao tema do nosso vídeo. Eu quero começar te explicando um pouco sobre como funcionam as dores emocionais do cérebro. E nós temos hoje estudos científicos que nos mostram que quando você passa por uma profunda dor emocional, você tem uma ativação, inclusive, de circuitarias cerebrais que são ativas quando você passa por uma dor física, pela angústia emocional de uma dor física. Afinal de contas, quando você toma um soco na cara ou bate o dedinho na quina da cama, você não sente apenas a dor ali no local, mas você sente uma angústia emocional daquela dor. E, curiosamente, dores emocionais profundas, elas ativam os mesmos circuitos. Isso ocorre especialmente quando nós estamos falando de uma dor que é uma dor social. E o que é uma dor social? É uma dor que envolve as nossas relações. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão me ouvindo aí, você que está me ouvindo, provavelmente você preferia ter as duas pernas quebradas do que ter passado por certas dores emocionais que você passou na sua vida. Por ter passado por certos lutos na sua vida, seja pela perda de algo que você tinha, mas especialmente pelo luto ambíguo de sonhos que morreram na sua vida. Será que você não preferia ter as duas pernas quebradas em vez dessa dor? Então, eu quero que você perceba que, longe de algo que é uma frescura, porque tem gente que te dá aquele conselho que é o conselho mais idiota que existe. Você tá mal, a pessoa fala, sai dessa. Olha que conselho horrível. Imagina se isso funcionasse, a pessoa vira para você, você tá lá, num luto ambíguo profundo, com uma dor profunda por um sonho que morreu, por uma perda de algo que você gostaria de viver e agora você sabe que não viverá. A pessoa vira falar para você, sai dessa. Se isso funcionasse, você ia virar para ele e falar, nossa, pronto, saí dessa, passou, obrigado, viu? É claro que isso não funciona, gente. É como você chegar para uma pessoa que está com as duas pernas quebradas e falar, sai dessa, levanta aí, por que você não vai correr ao redor do quarteirão? Essas dores são viscerais e elas se manifestam em circuitos de dor do nosso cérebro de maneira igualmente visceral. Só que não é somente dor. Não é somente um processo de dor que ocorre no nosso cérebro, mas é um processo também de ativação, e eu quero que você entenda quão curioso é isso, tá? De ativação de circuitos do nosso cérebro, de dor, mas também de desejo. É dor e desejo ao mesmo tempo. Isso gera o quê? O sentimento de falta. É a angústia pela falta de algo. Se você quer ler sobre isso, é claro que não é um livro especificamente sobre o tema aqui do nosso vídeo, mas se você quer ler sobre esse sistema de motivação e dor, prazer e dor do cérebro, tem um livro muito bom chamado Nação Dopamina, de uma grande especialista, exatamente no balanço desses processos dentro do cérebro. Mas, curiosamente, quando nós estamos passando por uma dor da perda, nós temos estudos científicos que indicam que ocorre uma ativação do circuito de recompensa do cérebro. Ou seja, do circuito que está associado, quando ele está ativado, a motivação e prazer. E eu sei que isso pode parecer contraditório para você, porque você vira e fala, Pedro, mas se eu estou passando por um luto ambíguo, eu sei que está doendo. Então o circuito de dor eu entendo, mas como assim um circuito de motivação e prazer? Na verdade é o circuito de motivação e de busca para reduzir aquela dor. Ou seja, é o prazer no sentido de reduzir aquela dor. É como mais ou menos se você estivesse se afogando e eu mostrasse para você a foto de um cilindro de oxigênio. Você vai ter o desejo de respirar, só que você nunca vai alcançar. É como se eu colocasse um copo de água atrás de um vidro blindado para uma pessoa que está morrendo de sede no deserto. É como se eu colocasse um prato de comida atrás de um vidro blindado para uma pessoa que está passando fome. Ou seja, dói. E essa dor faz você buscar aquilo que você deseja. Se, por exemplo, isso está acontecendo com você por conta de um término de uma relação amorosa, dói dentro de você, mas essa dor ela vem junto com o desejo de ter aquela pessoa de volta. Só que como você não consegue alcançar, trazê-la de volta, a dor aumenta e o desejo aumenta mais ainda. Então você fica num ciclo que ele não se fecha. E isso que é o mais triste do luto ambíguo. É claro que isso tudo acontece no luto típico também, tá? Eu quero deixar isso claro. Mas no luto ambíguo isso é crônico, isso não chega ao fim. Não é um processo que chega ao fim. Então, o luto ambíguo, veja que coisa triste, ele cria um ciclo onde dói demais dentro de você, ativam-se no seu cérebro esses circuitos responsáveis pela angústia da dor, isso dói ao ponto de muitas vezes a pessoa
cair em um processo neuropsiquiátrico de depressão, por exemplo, por conta de um luto ambíguo que não se fecha na vida dela, ou outros quadros neuropsiquiátricos possíveis também. Só que junto com essa dor existe uma motivação, um desejo que você sente para buscar aquilo que vai calar essa dor, que é a presença daquilo que te faltava. Como eu falei, num relacionamento é trazer a pessoa de volta. Ou se você perdeu, por exemplo, o emprego, existe um desejo seu de recuperar aquilo que você perdeu. Só que se por acaso não tiver volta, você vai ficar com uma dor que vai aumentar quando você não conseguir realizar esse desejo, e aí a dor vai aumentar mais ainda, então é um ciclo vicioso. Pode acontecer, pega o exemplo do atleta que eu falei. Ele está lá lesionado, o desejo dele é jogar bola, jogar futebol, só que ele não consegue, isso dói emocionalmente nele. E aí o desejo aumenta, só que como ele não consegue resolver esse desejo, a dor aumenta junto. Tenta pensar nessa alegoria dentro da sua cabeça. Imagina que aquilo que você deseja no luto ambíguo é como algo que está atrás de um vidro blindado. Você está passando fome e tem comida atrás de um vidro blindado e não adianta você tentar porque você não consegue atravessar para pegar aquilo. E daí vem esse ciclo de dor que se retroalimenta com o desejo que aumenta, com a dor que aumenta e vai virando um ciclo vicioso que pode literalmente paralisar e incapacitar um ser humano. E agora que você entendeu quão triste, quão visceral e como isso funciona dentro de você, eu quero conversar com você sobre passos práticos para você curar o luto ambíguo da sua vida. Para você curar essa dor da perda de quando um sonho seu morre. E a primeira coisa que você precisa ter em mente quando você quer superar um luto ambíguo é que isso vai levar tempo. Isso vale para o luto típico também, tá? Mas para o luto ambíguo especialmente. Não é uma coisa que você vai conseguir determinar uma janela de tempo específica. Gente, o que aparece de gente para mim mandando mensagem aqui no canal, nas redes sociais, perguntando assim: estou passando por um processo muito difícil por conta de uma ruptura profissional que eu tive, fui desligado do trabalho, caí num processo muito ruim emocional, queria saber quanto tempo leva para eu melhorar. Ou então a pessoa fala: eu passei por um término de relacionamento profundamente doloroso, eu não me recuperei até agora, já tem 1 ano e meio e eu queria saber quando eu vou melhorar. Eu não consigo te dar uma resposta, eu queria poder te dar uma resposta, mas eu não consigo porque são muitas variáveis nesse jogo. Existe uma variável que é assim: o que aconteceu? Qual foi o motivo que levou você a esse luto? Existe outra variável que é a sua individualidade. Algumas pessoas são simplesmente mais sensíveis a isso do que outras, devido a características de personalidade, devido à sua história de vida. E, portanto, não há como te dar uma resposta. A única coisa que eu posso te dizer é: vai levar tempo. E você tem que parar de colocar na sua cabeça essa contagem regressiva que muita gente faz. Porque a pessoa fica contando quantos meses faz para... Não, agora vai, porque já faz 1 ano e meio, então agora vai. Para com isso. Eu quero que você aceite que vai levar o tempo que você precisar para você superar isso. É o tempo que você precisar. Não é X meses. E quando você aceita isso no seu coração e você se permite, com paciência, continuar, vai ser muito mais saudável para você. Então, o primeiro aspecto para você superar a dor do luto ambíguo é você respeitar o seu tempo, que certamente vai ser diferente do tempo de outras pessoas e, portanto, tome cuidado com as pessoas que viram, apontam o dedo para você e dizem: nossa, já faz 1 ano, você já devia ter superado isso. Porque essas pessoas estão te julgando com base no que elas vivem e o tempo delas é diferente do seu. O segundo elemento para você superar a morte de um sonho, o luto ambíguo, é você permitir a si mesmo experienciar esse luto, viver esse luto, de forma saudável e razoável, é claro. E deixa eu te explicar isso em partes aqui para você entender. Luto, gente, ele vem em ondas. Se você já passou por um processo de perda e de dor emocional da perda, você sabe, é como o mar. Às vezes, o mar está bravo, o mar está intenso, e aí as ondas vêm 10 vezes ao dia. E aí você sente aquela angústia profunda 10 vezes ao dia. Às vezes o mar recua e fica calmo. E você fica lá 2 dias, parece que você superou, e 3 dias depois o mar volta a ficar agitado e ele vem. Então, qual é o princípio aqui? O princípio é: quando a onda vier, não se fecha para ela. Quando a onda vier, permita-se viver, experienciar aquele momento de angústia. Se te limpa os olhos, não tenha medo nem vergonha de chorar.
Talvez você esteja chorando agora, ouvindo isso que eu estou falando, e não tem problema. Você precisa viver e cada um tem a sua maneira. Algumas pessoas sentem tristeza e o desejo de chorar. Outras pessoas sentem uma profunda carência. Outras pessoas sentem raiva. É outra manifestação que pode acontecer. Mas deixe-se experienciar. Não fica tentando gritar com você mesmo para calar essas ondas emocionais. Porque isso é meio que você gritando com o mar, falando para ele parar de jogar onda para você. Você tem que respeitar porque as ondas virão. É claro que se você manifestar, se você viver, se você experienciar esse luto, esse momento de angústia, essa onda, naquele momento não for razoável, então, por exemplo, você sente uma intensa vontade de chorar e aí veio a onda, né? A onda está te gerando isso. O correto é você expressar, é você chorar, é você encarar essa emoção de frente e experienciar ela de verdade. Só que você está no meio de uma reunião importante no seu trabalho. Então não é razoável você experienciar e viver essa emoção ali naquele momento. Nessas horas eu recomendo que você aperte, sabe o botão soneca do despertador? O botão de adiar o despertador? Que é você segurar por um breve período de tempo para você depois experienciar isso. Só que aí vem o problema, porque o que muita gente faz? A onda vem, não é razoável expressar naquele momento, aí a pessoa segura. E quando você segura, a onda recua um pouquinho. E como a onda recua um pouquinho, o que essas pessoas fazem? É como se elas pegassem essas emoções e elas fossem jogando no porão emocional da vida delas. E aí elas ficam lá segurando a porta do porão com tudo para ver se essas emoções ficam lá. E sabe o que vai acontecer? Uma hora vai explodir. Quem faz isso acaba sofrendo muito mais. Então, se por acaso experienciar a emoção do seu luto, seja ela qual for, se por acaso isso não for razoável no momento que você está vivendo agora, segura sim, mas aperta o soneca e assim que você tiver a oportunidade, vai buscar aquela onda de novo. Corre atrás dela. Nesse momento você precisa correr atrás dela para ela chegar e você lidar com ela e você experienciar, e se for o caso chorar, enfim, se for o caso experienciar da forma que for. Quando for razoável, portanto, tenta voltar a essa onda, a esse sentimento, para você vivê-lo, para você experienciá-lo de verdade. Apesar disso, vai acontecer, porque se o luto ele é como as ondas do mar, vai acontecer dele recuar, vai acontecer dele ficar, como eu disse antes, dias recuado. Quando isso acontecer, não corre atrás dele, não vai buscar a angústia quando ela recuou naturalmente e você está bem. Muita gente faz isso, porque muita gente encontra naquela angústia um pedaço daquilo que perdeu. Por exemplo, numa relação amorosa, você está lá sofrendo, chorando pela pessoa, e aí você vai seguir a minha orientação aqui, você vai experienciar, você vai viver isso honestamente consigo mesmo, quando for razoável, e eventualmente vai recuar essa onda. E ela vai recuar e vai ficar dias recuada. O que muita gente faz é, nesses dias, vai ver foto da pessoa que terminou o relacionamento com você, vai ouvir músicas que vocês ouviam juntos, sabe? Vai buscar a fossa. Não faça isso. Em vez disso, você vai fazer os próximos passos que eu vou falar aqui. Mas toma cuidado com isso, porque às vezes, quando o luto recua, a pessoa muitas vezes se culpa. Ela pensa assim, nossa, tem algo de errado comigo. Tem algo de errado comigo por eu não estar sofrendo mais. O luto, gente, ele é exaustivo. É isso que é importante. O luto, ele cobra uma taxa na nossa saúde, tanto mental quanto na saúde do corpo em geral. Então, o corpo e a mente, eles precisam de tempo para você se recuperar quando vem uma onda muito forte ou quando você teve, sabe, um maremoto de muitas ondas. Vai ser natural que ele recue. E o processo de superação do luto é o quê? Nada mais do que as ondas, elas começam simplesmente a diminuir de frequência e de intensidade até que chega uma hora que as ondas não aparecem mais, que o mar fica calmo. É isso que é você superar esse luto. Então, cuidado para você não ficar lá segurando essas emoções, meio que segurando a porta do seu porão emocional, porque isso só vai trazer mais problema para você. Nós temos décadas de pesquisa científica, nas ciências que estudam as emoções e a mente humana, nos mostrando que você não encarar de frente as dores emocionais é um dos maiores erros, porque se você não encarar aquilo que você sente, você vai acabar tropeçando em tudo que você finge não sentir. Isso vai afetar relações futuras, trabalhos futuros, empregos futuros, projetos futuros. Então você precisa encarar para resolver, experienciar, ser honesto consigo mesmo e realmente se permitir viver essas ondas de angústia
na forma que elas aparecem para você, quando for razoável, é claro, em vez de você ficar tentando segurar isso dentro de você. E aí, quando as ondas recuarem naturalmente, o que você vai fazer é focar no seu autocuidado. Esse é o ponto fundamental. Porque quando você está passando por um processo de luto ambíguo, você estará vulnerável emocionalmente. E quando nós estamos vulneráveis emocionalmente, nós temos uma tendência a quê? A buscar conforto e prazer que sejam fáceis e rápidos. Você vai buscar, nossa, eu vou ficar deitado assistindo filme e chorando. Aí eu vou pedir um pote de sorvete. Sabe aquela cena de filme que é quase caricata da pessoa que termina um relacionamento e está lá chorando assistindo a um filme triste com um pote de sorvete no colo? Não é à toa que essa é uma caricatura de uma dor emocional de término de relacionamento. Por quê? É isso que as nossas emoções demandam. Você está lá sofrendo por uma ruptura, num luto ambíguo. Isso não chega ao fim, isso continua. O que o teu corpo ele vai querer? Ele vai querer reduzir essa dor. E ele vai querer reduzir isso como? De forma rápida e fácil. E qual é a maneira que nós encontramos para isso? Nas relações, por exemplo, a pessoa vai ficar tentando tapar o buraco com relações efêmeras por aí. Ou ela vai recorrer à bebida alcoólica ou outras drogas. Ou ela vai comer besteira, comer comidas que são hiper prazerosas, mas que no fim das contas prejudicam a sua saúde. Ficar sedentária, jogada no sofá, fechada, no escuro, sem contato com ninguém. Gente, tudo que as suas emoções dizem para você fazer quando você está nesse estado de vulnerabilidade é traiçoeiro. Porque vai te levar a querer conforto, prazer imediato, de maneira rápida. Isso vai piorar tudo. Então a recomendação que eu vou fazer agora para você, já vou te falar, você não vai gostar de ouvir. Porque não é o que as suas emoções querem quando você está passando por isso. Mas essa não é a resposta que você quer, só que é a resposta que você precisa. Você precisa aumentar a sua tolerância à dor e ao estresse. E como é que você faz isso? Em primeiro lugar, é cuidando do seu corpo. É cuidando da sua alimentação para que você tenha uma alimentação saudável. Buscar uma alimentação saudável vai te proteger das dores emocionais. Parece que não tem relação, mas tem. Os alimentos são o combustível do nosso corpo. Quando nós estamos vulneráveis emocionalmente, o nosso corpo está vulnerável. Então nós precisamos alimentar o nosso corpo com o que há de melhor para que ele esteja forte. Outra coisa que vai aumentar significativamente a sua tolerância à dor e ao desconforto é praticar atividade física regularmente. Eu estou falando de 3 a 6 vezes por semana. E aqui eu quero deixar claro que para a saúde emocional, a atividade física de alta intensidade, ela tende a ser melhor. A atividade física da sua preferência, aí vai variar. Tem gente que prefere um aeróbio de alta intensidade. Então a pessoa vai correr, andar de bicicleta, nadar e por aí vai. Tem gente que consegue isso. Eu, por exemplo, eu gosto da musculação de alta intensidade. É impressionante como melhora dores emocionais dentro de mim. Então você tem que se conhecer e experimentar. Mas a atividade física de alta intensidade, eu quero deixar claro aqui que alta intensidade para você. Dependendo da sua idade, da sua condição física, se você tem lesões ou não, se você tem problemas de saúde ou não, alta intensidade significa uma coisa diferente do que a alta intensidade para uma pessoa que tem 18 anos, ultra saudável e atleta. Então, eu quero deixar claro que para isso você tem profissionais da educação física para te orientar e verificar o que significa alta intensidade para você, mas atividade física de alta intensidade é essencial. Outra dica que eu te dou prática é você começar o seu dia com algo que seja muito desafiador. Então pensa assim, começa seu dia fazendo uma coisa que você definitivamente não quer fazer. Uma coisa que seja muito desconfortável para você, mas uma coisa que, apesar de desconfortável, seja importante. Para muita gente isso é atividade física. A pessoa começa o dia, vai para academia, porque é um negócio super desagradável para a pessoa, especialmente quando ela está lá naquele sedentarismo depressivo de quando você está passando por um luto ambíguo. Às vezes é tomar um banho gelado. Acorda e toma um banho gelado, sabe? Liga o chuveiro sem ligar o quente. Vai ser extremamente desconfortável, só que nós temos estudos científicos mostrando que um banho frio ele traz benefícios emocionais, especialmente quando você está, como dizia minha avó, borocochô, com as emoções lá para baixo. Pode ser você ligar para um cliente que você sabe que é muito difícil ou tirar do papel um projeto profissional que você está enrolando há meses e procrastinando. Eu não sei, a sua vida é sua, você sabe o que você está procrastinando aí, você sabe o que é confortável e desconfortável, mas a minha dica é, começa teu dia com uma coisa que seja extremamente desconfortável, que você definitivamente não quer fazer. Sabe, mata o maior leão no começo do dia. Por quê? Isso vai te dar forças no restante do dia para você enfrentar as ondas que vão vir nesse luto ambíguo. Essas emoções angustiantes que vão aparecer
e que vão te puxar para baixo. O ato de você ter vencido a si mesmo no começo do dia vai facilitar com que você vença a si mesmo no restante do dia, nessas ondas de angústia que chegarão. Outra dica prática que eu te dou aqui é você tomar consciência de que emoções são contraditórias. Gente, eu suspeito que os seres humanos têm um desejo que é impossível. As pessoas querem que suas emoções sejam consistentes e elas não são, especialmente num processo de luto ambíguo, num processo de dor emocional da perda. Vamos supor a pessoa que descobre que é infértil e não vai poder ser pai, não vai poder ser mãe, pelo menos não biologicamente. E essa pessoa está sofrendo muito com isso porque era um sonho que ela tinha e esse sonho morreu. E aí essa pessoa vai a um restaurante e ela olha para o lado e ela vê uma família que acabou de ser pai, acabou de ser mãe. Então tem um bebezinho lá. E aí o bebê começa a chorar, fica chorando a noite inteira, os pais estão visivelmente estressados, não parecem que não dormiram há muito tempo. E aí você olha para aquilo e surge um pensamento e uma emoção dentro de você de: nossa, eu não vou passar por isso. E aí você sente uma espécie estranha de alívio. E você começa a se culpar muitas vezes porque, nossa, eu estou me culpando porque era um sonho e aí eu estou olhando essas pessoas e eu estou querendo me enganar. Não, não é que você está querendo se enganar. É que a sua mente ela tem emoções que às vezes são contraditórias mesmo. Faz parte do processo de luto essas emoções contraditórias acontecerem dentro de você. No exemplo do relacionamento, você está sofrendo porque agora você está solteiro e você não queria estar solteiro. Você não queria não viver aqueles sonhos junto com aquela pessoa. Mas aí um belo dia, você, sei lá, está em algum lugar, num bar, você está num restaurante, enfim, você conhece alguém e aí você conhece uma pessoa e ela te faz um elogio, meio que flerta com você. E aí você, poxa, sente uma coisa legal e você pensa: nossa, pô, até que tá solteiro não é tão ruim assim. Só que muita gente se culpa e pensa: poxa, eu tô ali flertando com outra pessoa, mas eu ainda amo aquela outra. Calma, faz parte do processo você ter emoções que são contraditórias. O processo de superação disso não é um processo consistente. Então é importante você respeitar a si mesmo e aceitar esse processo, aceitar essas contradições. Em vez de ficar lutando contra uma emoção ou outra, experiencia, vive, encara de frente, olha para si mesmo, se deixa experienciar essa emoção, conversa consigo mesmo para tentar entender o que isso acontece de fato. E uma outra dica prática que eu quero te dar aqui, ela é baseada numa coisa que eu não sei se você já percebeu, mas não existe funeral para algo que você nunca teve. E o funeral, no fim das contas, ele é uma cerimônia, ele é um ritual de passagem, de despedida. E ele é importante para você se despedir da pessoa que foi embora. Só que para os sonhos que morrem, você não tem um funeral. Então o que eu digo para você é: eu não sei como, porque eu não sei o que você perdeu, eu não sei qual sonho morreu na sua vida, mas tente criar um ritual, tente criar um rito de passagem. Então, por exemplo, se é um término de relacionamento, você vai a um restaurante que vocês sempre iam juntos e você estava evitando para não lembrar da pessoa. E você vai lá e ir até lá, pode ser sozinho, pode ser com alguém, um amigo ou um familiar, uma pessoa próxima, enfim. Mas você vai lá e você sabe dentro de você que ir lá e encarar isso é um momento de despedida. Você está indo lá se despedir desse sonho, consciente de que ele não existirá mais. Pode ser você viajar para um lugar que vocês viajavam juntos. Enfim, depende daquilo que você perdeu. Se for uma perda profissional, você pode criar outro tipo de rito, mas é importante você pensar nessa ideia de cerimônia, de rito de passagem e tentar construir um para você se despedir desse sonho que foi embora da sua vida. E isso aqui que eu vou falar é muito importante. Se você não estiver dando conta de tudo isso sozinho, não tenha medo e não tenha vergonha de pedir ajuda profissional a um bom profissional de saúde mental, ou seja, um bom psicólogo ou um bom psiquiatra especializado em psicoterapia, porque você não é obrigado a enfrentar essa batalha sozinho. Existem profissionais que são especializados justamente em ajudar você, em pegar sua mão e ajudar você a atravessar esse luto ambíguo, esse luto sem fim que você está vivendo aí. E um último alerta que eu faço para você aqui é para você tomar cuidado com comparações. Nesse mundo de redes sociais, você já deve ter me ouvido falar disso. Se você é aqui regular do nosso canal, você já deve ter me ouvido falar disso várias vezes. Neste mundo de redes sociais é muito fácil você se comparar com outras pessoas. Então é muito fácil, quando você vive o luto por perder uma coisa que você nunca teve, é muito fácil você se comparar com uma pessoa que tem isso.
Então, se você teve um término de relacionamento, você fica se comparando com pessoas nas redes sociais que estão mostrando seus relacionamentos amorosos e suas vidas juntos e suas viagens. E nessa comparação, você começa a ficar com raiva, com ressentimento, com dor. Às vezes você vai conversar com um amigo seu que é casado e ele tá lá reclamando da esposa e você pensa... Pô, o cara tem uma mulher que ele ama e que ama ele e ele não valoriza, tá aqui reclamando dessas trivialidades. Eu só queria ter aquela de volta e ele não valoriza que tem. E aí essa comparação, gente, que é super tóxica, toma cuidado com isso. Uma pessoa que por acaso perdeu a oportunidade profissional dos sonhos, e aí ela vê uma pessoa que está lá naquele cargo ou naquela carreira que ela tanto deseja, e aí ela fica ressentida, e aí ela fica se comparando. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Então, se for necessário e você perceber que você está fazendo muito isso, corta, sabe? Dá um tempo das redes sociais se você perceber que isso está te fazendo mal. Se afasta disso, para de seguir perfis ou pessoas que estão te estimulando a isso. Nessas horas sempre aparece alguém que fala, Pedro, mas... eu não posso parar de seguir porque são pessoas próximas, mas você pode apertar nos 3 pontinhos lá na rede social e falar para ela não te mostrar mais postagens daquela pessoa. Você não parou de seguir, mas não vai aparecer mais para você, por exemplo. Você meio que silencia. Existem formas de fazer isso. Apenas eu quero que você tenha em mente que a comparação ela vai ser uma das piores coisas que existem para você. Outra coisa, e eu quero que você tenha isso sempre em mente, eu falei disso aqui em um dos vídeos mais assistidos do canal, um vídeo chamado Pare de Sofrer por Quem Não Te Valoriza. Vou colocar o link dele aparecendo aqui em cima para você. E nesse vídeo eu falo sobre a dissertação sobre as emoções humanas, né? O nome original é Dissertação sobre as Paixões, de um filósofo chamado David Hume. E o David Hume, ele compara as emoções humanas com instrumentos musicais. E ele diz o seguinte, as emoções humanas elas não são como um instrumento de sopro. No instrumento de sopro, eu controlo o soar do instrumento com a minha respiração. Então, enquanto eu assopro, toca. Se eu paro de assoprar, para. Ou seja, eu tenho um total controle sobre quanto que vai ressoar daquele instrumento. O David Hume, nesse ensaio, ele fala que as emoções humanas elas são como um instrumento de corda. Então pensa num violão, eu bato na corda do violão. Se eu bato na corda do violão, aquilo vai continuar ressoando. Se eu toco a corda de uma harpa, aquilo vai continuar ressoando. É claro que, enfim, o músico que está me ouvindo aí vai falar que não é bem assim, mas, enfim, eu quero que você entenda filosoficamente o que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que, nas emoções humanas, a corda vai tocar e ela vai continuar tocando por um tempo. E essa corda, ela varia. As suas cordas são diferentes das minhas. O problema é que muita gente fica lá tocando a corda. E tocar a corda é você ficar cutucando a ferida. É você, por exemplo, ficar buscando aquilo que você sabe que te machuca. Então, voltando ao exemplo, se você é o atleta que nunca vai jogar a Copa do Mundo, cara, você não vai ficar lá olhando fotos de quando você era atleta e chorando porque te machuca e te faz lembrar do sonho que você não teve. Ou então você vai ficar lá se comparando com atletas que estão se preparando para a Copa do Mundo e sofrendo com aquilo. Para de buscar aquilo que vai tocar a corda da sua harpa emocional. E respeita que, se você parar de tocar essa harpa, uma hora o som vai parar de ressoar. Você não controla quando isso vai acontecer como num instrumento de sopro, mas uma hora ele vai parar de ressoar. Só que para de ficar lá tocando as cordas da harpa o tempo inteiro, buscando aquilo que vai te machucar. Se é um relacionamento que terminou e que efetivamente não existe a possibilidade de você recuperar essa pessoa para sua vida, cara, para de ficar procurando foto dela, olhando fotos de vocês, bisbilhotando redes sociais, sabe, stalkeando, como a juventude fala por aí. Para de fazer isso porque isso é tocar a corda da harpa. E aí o que acontece? Aquele som que estava quase desaparecendo, você foi lá e tocou a corda de novo. Aí o som volta a ficar alto. E aí ele vai diminuir. Aí você vai e toca de novo. E esse é o problema de muita gente. Muita gente está tocando as cordas da harpa o tempo inteiro. Essa harpa emocional aí, de acordo com o grande David Hume. E, gente, a ideia desse vídeo aqui veio de uma experiência pessoal minha, tá? E veio também do trabalho de um psicólogo chamado Scott Eliers. Então eu quero fazer aqui a referência importante da inspiração desse vídeo. E como eu disse no início do vídeo, talvez você esteja passando por isso, mas com certeza você conhece alguém que está. Então compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir tudo isso que eu falei aqui. Eu quero te dar parabéns se você chegou aqui até o final desse vídeo, porque não é todo mundo que chega até o final de um vídeo longo como esse. Aliás, se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Eu cheguei até o final. Me conta o que você achou.
Quero pedir novamente, se você puder e se você quiser, para você se inscrever aqui no canal Neurovox. Tenho certeza de que você vai gostar muito dos vídeos que nós publicamos por aqui. E se você puder, apertar o joinha e dar uma curtida no vídeo, será incrível para nós e eu agradeço demais. Parabéns por ter concluído o vídeo, muito obrigado por ter ficado aqui comigo. E se você quiser continuar assistindo vídeos aqui do canal, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, tenho certeza de que você vai gostar. E se você deseja conhecimento científico para entender seu cérebro e acelerar seus resultados profissionais e financeiros, eu deixo esse vídeo aqui para você. Muito obrigado, grande abraço e até o próximo.